aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 27º domingo do tempo comum. E estamos acompanhando o itinerário que Jesus faz com os seus discípulos. E ao longo desta caminhada, muitos confrontos também com as autoridades religiosas da sua época, os fariseus, mestres e doutores da lei. Então é necessário nós entendermos onde Jesus estava. Ele deixa a Galileia e inicia o caminho rumo a Jerusalém, onde aconteceria o ápice da sua missão, a sua morte de cruz e a sua ressurreição. Quando você sai da Galileia para Jerusalém, você tem duas opções de caminho nesse período de Jesus. A primeira opção é passar pela região das montanhas, onde tem os territórios pagãos, território da Samaria, e assim você segue e chega a Jerusalém. Mas havia uma segunda rota, que era a rota mais conhecida entre os judeus piedosos, que era aquela conhecida além Jordão. Eles faziam o caminho ali ao lado do rio Jordão, passando pelo território transjordânico e chegando a Jerusalém. Então, qual é o caminho que Jesus faz agora, saindo da Galileia para Jerusalém? O caminho mais comum entre os judeus. E neste caminhar, há um grupo de fariseus
que querem colocar Jesus à prova. O que os fariseus, como autoridades religiosas, percebiam? Que eles não poderiam coagir Jesus diante do que ele falava e do que ele fazia. E qual foi a articulação pensada pelo grupo? Vamos tomar um assunto delicado, no qual esse Jesus possa contradizer a lei máxima da nossa religião, as normativas dadas por Moisés. Porque se ele contradizer estas normas, nós vamos acusá-lo de ser um infrator, de estar indo contra ao que nós temos de mais precioso, os mandamentos, as leis. E se esta era a finalidade do grupo de fariseus, eles vão tomar um assunto que era muito delicado naquele tempo, e que talvez continue delicado até nos tempos atuais. E qual era este assunto? O assunto do divórcio. Então agora nós vamos voltar ao texto, para compreender esta realidade onde Jesus está inserida, e ao mesmo tempo trazer esta palavra, permitindo com que ela também nos ilumine nesta manhã de domingo. Se você tem o folheto em mãos, eu te convido a voltar ao texto de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 4. O evangelho está dividido em duas partes. A primeira parte ela é mais polêmica, onde os fariseus vão tratar deste assunto com Jesus, do tema do divórcio, e depois a segunda parte, a relação de Jesus para com as crianças, ok? Então nós vamos agora à primeira parte, dos versículos de 2 a 4. Encontraram? Vamos ler juntos esta primeira parte? Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus não perde a oportunidade de dialogar com os seus algozes. A dinâmica de Jesus sempre é da empatia, da proximidade, mesmo ele sabendo que aqueles que se aproximavam desejavam o seu mal, trazendo este tema não para compreender melhor, mas para colocá-lo à prova. O texto foi bem evidente nesta primeira parte. E a pedagogia de Jesus é muito interessante, porque se ele está falando com fariseus, qual era a missão do fariseu dentro do judaísmo? Era de instruir os demais judeus na lei de Moisés. Então Jesus vai provocá-los, voltando onde? À origem. Então eles põem a pergunta em questão, se era permitido ou não o homem divorciar da sua mulher. E aí o que Jesus provoca? Vocês, como fariseus, conhecedores da lei, me diga, o que Moisés fala sobre ela, sobre a lei? Então eles respondem que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio. Então você vai guardar esse detalhe, porque ele é importante para a reflexão que Jesus fará com seus interlocutores. Mas para que a gente entenda esse modo pedagógico de Jesus, é necessário voltarmos ao contexto histórico, ao pano de fundo que permeia toda esta conversa. Entre os judeus, havia um modo de conceber a relação conjugal num viés machista e patriarcal. Então, quem era a figura mais importante na família ou entre o casal? A figura do homem, do esposo.
do pai de família. A mulher era considerada subordinada ao homem. Então havia uma diferença social, onde o homem estava numa estatura mais elevada do que a mulher. E ao longo da história, de fato, os judeus tinham leis que permitiam o divórcio. Mas quem poderia tomar a iniciativa do divórcio? O homem ou a mulher? O homem, somente o homem. E haviam duas escolas judaicas, rabínicas, que eram muito evidentes na época de Jesus. A primeira escola chamava Escola Shammai. Era uma escola de judeus mais rigorista. E esta escola dizia que apenas um motivo poderia possibilitar o divórcio do homem para com a mulher, tendo a iniciativa do homem, quando a mulher cometesse adultério. A lei pesava mais sobre quem? A mulher, e não sobre o homem. Uma outra escola já era mais flexível, a escola de Hillel. E esta escola dizia que qualquer motivo que desagradasse o homem já era motivo para ele pedir uma carta de divórcio contra a sua mulher. Olha para vocês verem, se a mulher não cozinhasse bem, de acordo com a escola de Hillel, o homem poderia pedir o divórcio. Ou seja, qualquer motivo mais banal dava ao homem esta legitimidade. Se a sociedade judaica era patriarcal e machista, como que ficava a situação social de uma mulher separada, de uma mulher divorciada? Ela era jogada às traças. Ela ia para uma sociedade que a vulnerabilizava cada vez mais. E esta mentalidade, ela permeia boa parte do nosso pensamento. Até a década de 70, 80, havia muito preconceito para com as mulheres divorciadas. Então esse modo de pensar patriarcal e machista permeia a nossa história, se brincar até os dias atuais. Quais são os crimes que nós acompanhamos pelos noticiários com tanta frequência? Crimes contra as mulheres. Qual é o crime que está em alta? Feminicídio. Termina o relacionamento, o marido acha que é o dono da mulher e vai lá, tira a sua vida de maneira bem violenta. Mas além do feminicídio, nós temos outras realidades que maltratam as mulheres no seu contexto diário. E uma delas é a violência psicológica, onde o homem, se achando melhor do que a mulher, quer rebaixá-la e convencê-la que a culpa é de quem? Da mulher. Então, esse ambiente de vulnerabilidade, ele continua ainda latente na nossa sociedade. E o modo como Jesus vai propor esta conversa é para voltar ao projeto original e ao mesmo tempo para evidenciar a figura de quem? Da mulher. Porque no cenário em questão do evangelho era a parte mais prejudicada. Então é importante vocês entenderem esse pano de fundo, porque agora nós vamos para o discurso de Jesus. Como que ele vai tratar este assunto onde os fariseus queriam colocá-lo à prova. Então volte novamente ao texto, versículos, vamos pegar de 5 a 9, porque aí a parte de Jesus fica completa. Encontraram? Vamos ler juntos? Jesus Então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe,
e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Minha gente, os fariseus já haviam percebido que o modo de Jesus lidar com as mulheres era diferente do modo como a religião judaica lidava. Enquanto os judeus tinham preconceito contra as mulheres, o que Jesus fazia? Acolhia essas mulheres. Enquanto os judeus colocavam essas mulheres numa condição de subalternidade, de inferioridade, Jesus olhava para elas numa condição de dignidade e de igualdade. E o modo como ele vai tratar o tema é para ficar do lado de quem? Das mulheres. Então ele vai voltar ao plano original. Enquanto vocês se legitimam com a lei de Moisés, vocês precisam entender que a lei de Moisés foi estabelecida por qual motivo? Por causa da dureza do vosso coração. A dureza do coração que impede a pessoa do caminho de conversão faz com que a pessoa se torne violenta. A dureza de coração muitas vezes faz com que a pessoa se encha da soberba, se achando melhor do que o outro, do que a outra. E cada qual, diante desta palavra, se investigue qual é a dureza do meu coração. E permitamos com que a ação deste próprio Senhor quebre esta dureza e abra a nossa mentalidade para uma nova realidade. Vocês perceberam que a primeira leitura de hoje, ela foi retirada do livro do Gênesis? Por quê? O objetivo de Jesus não era de legitimar a religião que maltratava e excluía as mulheres na relação conjugal, como muitas vezes nós queremos. Na nossa cultura, um tanto quanto machista, que maltrata e discrimina as nossas mulheres. Jesus volta ao plano original para dar a eles uma catequese genuína, para falar-lhes de uma condição ontológica e antropológica na qual o homem e a mulher foram criados. E a leitura do Gênesis, que nós ouvimos na primeira leitura, nos ilumina. Por quê? Porque Jesus retoma a este conteúdo. O que Jesus vai dizer? Desde o princípio, Deus os fez homem e mulher. Esta diferença não é para que um se ache superior ao outro, mas esta diferença tem uma finalidade, que é se completarem. E é muito belo nós percebermos isso no formato do nosso corpo humano. As mulheres têm seios externos e os homens não têm. A genitália masculina é externa, da mulher é interna. Então o que diz a pedagogia do corpo? Foram criados para se completarem. E o modo como o autor sagrado relata de uma maneira lúdica e metafórica a criação do homem e da mulher, diz respeito a qual parte do corpo? O lado que homem e mulher são criados com a mesma essência, com a mesma dignidade, com o mesmo valor para se completarem. Um não é maior do que o outro, um não é melhor do que o outro, mas ambos possuem o mesmo valor e a mesma dignidade.
Esse é o projeto original que nós devemos retomar. Você, como mulher, deve tomar posse na sua vida do seu valor, da sua estima, da sua dignidade. E você, homem, também, de não se achar que você é melhor por ser homem do que a sua mulher, porque ela é mulher. Diante do Criador, nós temos a mesma dignidade e o mesmo valor. Mas a forma como nós construímos a nossa sociedade e a nossa mentalidade fez com que os homens se achassem melhor do que as mulheres. E o projeto original que Jesus retoma para refletir com seus interlocutores e hoje comigo e com você, é para que nós entendamos que homem e mulher possuem o mesmo valor e a mesma dignidade. Se no casamento o casal retomar esse projeto original, com certeza vocês conseguirão superar muitas dificuldades da vida matrimonial. Porque talvez o problema maior é quando um quer se achar melhor ou maior do que o outro. E é nesta perspectiva que o Evangelho quer nos ajudar. Não legitimando a conduta dos fariseus, que queria com que Jesus desse a chancela na carta de divórcio, porque nós estamos amparados pela lei de Moisés. E aí, sendo esta palavra uma palavra viva, o que ela tem a nos dizer hoje? O que ela quer nos ensinar ao remeter cada cristão ao projeto original da criação? E é muito interessante o modo como Jesus encerra esta primeira parte, dizendo que o que Deus uniu, o homem não pode separar, porque esta união é tão intrínseca e inseparável que os dois se tornam uma só carne. E esse movimento do nosso corpo físico, que possibilita no ato conjugal o ápice da vida, que é a geração de novas vidas, de nos tornarmos co-criadores, passa pela via do homem e da mulher. Outro assunto delicado que o Evangelho toca para o nosso tempo, a questão da discussão de gênero, que tem sido um tema muito polêmico nas diversas instâncias. Então, orientados pela fé cristã, qual deve ser a nossa mentalidade? A mentalidade do Evangelho. A união capaz de gerar vidas, que é capaz de fazer uma só carne, é a união entre um homem e uma mulher. O Papa Francisco, hoje na Praça de São Pedro, fez um convite animado à sociedade ocidental que está deixando de ter filhos. Ele convidava o povo dizendo: tenham filhos, porque a nossa sociedade está envelhecida. E se os casais trocam os filhos pelos cachorros, pelos gatos, pelos papagaios, pelos periquitos, a sociedade vai acabar, gente. Cachorro, por mais que você goste, por mais que você tenha afeto, e não há problema que tenha, nunca poderá substituir na vida de um casal o lugar de um filho. Vocês estão percebendo como a palavra é atual e como ela dialoga com a nossa realidade? E tem algo novo a nos ensinar. Então permita com que o Evangelho de hoje também abra os seus horizontes. Vamos agora à segunda parte, para a gente encerrar. O modo de Jesus lidar com as crianças. Pegue aí versículos de 13 a 16, lá no final do texto. Vamos ler juntos? Depois disso, traziam as crianças para que Jesus as tocasse.
mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. se na época de Jesus as mulheres eram consideradas uma classe social diminuída, o Evangelho nos aponta um outro grupo que também era excluído na época de Jesus. E qual era esse grupo? O grupo das crianças. Na mentalidade judaica, as crianças não eram capazes de mérito diante da sua fragilidade. Logo, elas não podiam aspirar o reino de Deus. Esta era a visão dos judeus. Por isso que os discípulos, formados pela mentalidade judaica, quando as crianças se aproximavam, o que eles faziam? Danavam e colocavam as crianças para correr. Sai daqui, meninada. Era considerada uma classe social menosprezada. Então, se na primeira parte do Evangelho, Jesus provoca uma reflexão em prol da dignidade e do valor das mulheres, na segunda parte, Jesus vai ficar do lado de quem? Dos discípulos ou das crianças? Das crianças. O caminho de Jesus sempre é de acolhida daquele que é rejeitado. E ele apresenta um novo modo de religião que olhe para quem? Para estes grupos. E não de uma religião que legitime a violência contra estes grupos. A violência contra as mulheres, a violência contra as crianças, que é outra realidade muito constante do nosso tempo. Basta conversar com os conselheiros tutelares, que lidam com esta realidade da violência contra a criança constantemente. Então é necessário nós nos atentarmos ao modo empático, solidário e fraterno de quem? De Jesus. E aí ele vai convidar as crianças para virem para perto dele, e além disso vai dizer que para entrar no reino, você precisa se tornar como uma criança. A criança aqui, ela é vista pelo viés da disponibilidade e da obediência. O que Jesus quer dizer quando ele afirma que para entrar no reino dos céus você precisa ser como uma criança? É para te despertar para duas virtudes. Quais são elas? Disponibilidade e obediência. Estas duas virtudes, talvez elas tenham caído em desuso no nosso tempo presente, que de repente a gente quer o contrário disso, mas o Evangelho te convida à disponibilidade e à obediência à vontade de Deus na sua vida, e é por meio destas duas virtudes que você é capaz de experimentar o reino. E eu gostaria de tomar um recurso da psicologia para a gente encerrar esta reflexão. A psicologia diz que dentro de cada pessoa, independentemente da sua idade cronológica, habita uma criança. E o convite que o Evangelho te faz nesta manhã de domingo, sabe qual é? Visitar a sua criança interior. E permitir com que ela te ajude na disponibilidade e na obediência à palavra do Senhor. Para que assim, disponíveis a fazermos o que Ele nos pede, possamos desfrutar do seu reino que não terá fim.
Que nesta manhã de domingo, olhando para estas duas realidades, das mulheres e das crianças, tenhamos também critérios éticos para fazer a nossa escolha eleitoral ao exercermos a nossa cidadania por meio do nosso voto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.